Boa tarde, meninas, tudo bem? Bom, meninas, então agora nós vamos trabalhar em língua portuguesa o nosso livro de atividades, ok? Então eu peço que vocês abram ele lá na página 19 para a gente iniciar as nossas atividades. Essa atividade é a mesma atividade que a prof passou na aula online, tá? Então, para quem não pôde acompanhar, então a prof está mandando vídeo para vocês conseguirem fazer, tá? Primeira coisa, vamos relembrar. Na nossa aula passada, nós vimos sobre algumas espécies de lobos, vocês se lembram? Então, nós vimos sobre o lobo cinzento, nós vimos sobre o lobo vermelho e nós vamos sobre o lobo etíope, certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pesquisa sobre uma das espécies de lobo e nós vamos escrever uma curiosidade sobre ela. Então, ali nós temos algumas dicas, ó. Para nós fazermos a nossa pesquisa, nós podemos pesquisar o seguinte: que hábitos têm os lobos que vivem em grupos? Que são matilhas, né? Assim chamados coletivos de grupos, de lobos, matilhas. Onde vive a espécie do lobo que você pesquisou? Como que os lobos se comunicam? Qual é o significado do nome guará? Porque o lobo-guará também é uma espécie de lobo, tá, meninas? Por isso esse nome, guará. Por que os lobos correm risco de extinção? Então, ali tem algumas perguntas, alguns pontos que vocês podem estar levando em consideração para fazer a pesquisa de vocês. Em cima da pesquisa que vocês fizeram, vocês vão responder as seguintes questões. O que você sabe sobre esses lobos? O que mais você gostaria de saber sobre esses animais? Então, na letrinha C, você vai registrar aqui embaixo o assunto que você pretende pesquisar. Então, junto com o papai, com a mamãe ou com seu irmão ou irmã, você vai pesquisar algum tipo de lobo. Não precisa ser exatamente os lobos que estão descritos na apostila de vocês. Pode ser uma outra espécie. Então, nessa linha, você vai colocar para mim o nome do tema, do assunto que você vai pesquisar. Então, qual espécie de lobo? É isso que você vai me responder, ok? Em seguida, com a ajuda de um familiar, vocês vão pesquisar sobre o assunto. Então, por exemplo, prof, eu quero pesquisar sobre o lobo-guará. Então, vocês vão colocar lá, vão pedir para o papai e a mamãe, né, ou um adulto ajudar vocês, fazer a pesquisa. Após vocês fazerem a pesquisa, nessas linhas aqui cheias de patinhas, vocês vão registrar as informações mais curiosas que vocês pesquisaram. Então, não precisa pesquisar muita coisa e não é para escrever tudo que vocês pesquisaram, tá? Vocês podem ver que tem poucas linhas. Então, vocês vão colocar somente as informações que são mais curiosas a respeito da espécie de lobo que vocês pesquisaram, beleza? Bom, na atividade 14, pede o seguinte: escreva no caderno um texto de curiosidade sobre o que você pesquisou. Então, você vai usar tudo aquilo que você achou importante, interessante e vai escrever no caderno, ok? Bom, agora nós passaremos para o assunto fábula, vida de bicho. Então, vamos ver sobre o que é isso? Bom, nessa fábula a seguir, ela fala o seguinte: nós temos um texto para ler e eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura. Então, olha lá, ó. A fábula que nós iremos fazer a leitura agora chama-se O Lobo e o Cão. Meninas, a prof tá coçando a cabeça porque a prof tá com uma ferida, tá? A prof não tá com piolho não, tá? Pode ficar tranquilo. Ah, esqueci. Via WhatsApp, via web, via vídeo. O piolho não pega, né? Mas mesmo que a prof tivesse com piolho, tá? Mas a prof não tá. Tá? A prof não tá com piolho. A prof tá só coçando a cabeça porque a prof tá com uma ferida aqui na cabeça. Bom? Bom, vamos voltar ao texto. O lobo e o cão. Um lobo magro encontra um cachorro forte e saudável. O lobo prefere não atacá-lo, mas sim indagar sobre sua saúde. É fácil, responde o cão. Basta ser carinhoso com o ser humano e proteger o seu lar, que este retribuirá com casa e comida à vontade. O lobo, seduzido pela proposta, segue o cachorro até reparar que o pescoço dele não tem pelos. Isso não é nada, diz o cão. Apenas a marca da minha coleira, a qual permaneço preso.
Sendo assim, adeus, retruca o lobo. Prefiro passar fome em liberdade a ser um pançudo acorrentado. Então, vocês observem essas palavrinhas que estão em azul. Vamos descobrir o que cada uma significa? Nesse quadradinho, nós temos o significado de cada uma. Então, indagar significa perguntar. Lar, vocês sabem o que significa, né, meninas? Moradia, casa, onde a gente mora. Seduzido significa ser atraído por algo. Retruca significa responder. Então, quando ele fala retrucar, ele está respondendo ao cão. E pançudo significa, alguém barrigudo, né? Bom, vamos às atividades, então. Só para a gente relembrar. Histórias em que os personagens são animais que agem como seres humanos são chamados de fábulas. Geralmente são textos breves e apresentam um ensinamento chamado de moral da história. A moral, na maioria das vezes, aparece sempre no final da história. Então, vamos pensar, qual seria a moral dessa história? O lobo ele fica encantado por ver o cachorro forte, grande, né, viçoso, mas no final ele se arrepende e fala que vai embora, porque ele fala que prefere passar fome em liberdade a ficar gordo, né, barrigudo, bem apessoado, mas acorrentado. Então, qual que é a moral da história? A moral dessa fábula quer dizer que, às vezes, é melhor a gente ser livre, poder ter a liberdade de fazer o que a gente entende, tem vontade, do que ficar preso por comodidade, né? Porque, neste caso, o cachorro, ele é um animal de estimação, mas ele estava ali preso porque ele tinha casa, comida à vontade. Então, ele retribuía de que forma o seu dono? Protegendo o seu lar e sendo carinhoso. Mas, em contrapartida, para ele ter a casa e a comida à vontade, ele precisa ficar preso. Vocês gostariam de ficar presas só para ter casa e comida? Então, vamos refletir sobre esse texto, tá bom? Bom, vamos passar para as atividades. Na atividade 2, pede para vocês pintarem os personagens dessa fábula. Então, quais são os personagens? Na fábula tem gato? Não sei. Vocês se lembram de ter falado de algum gato? E tartaruga? Tem? Não sei. Pensa aí. E cachorro? Tem? Se tiver, vocês vão pintar. E o lobo? E o coelho? Então, vocês vão observar qual desses 5 desenhos está dentro da fábula e vão pintar somente aqueles que fazem parte da história. Beleza? Bem bonito, hein, galerinha? Eu quero ver esses desenhos bem bonitos. Bom, já na página 21, nós temos ali a atividade 3 que fala o seguinte. Copie do texto as palavras usadas para descrever estes animais. Então, o lobo, existe uma palavra específica no texto que representa o lobo. Tem a ver com o seu tamanho. Que palavra é essa que tem a ver com o seu tamanho? Alto, magro, gordo, baixo, o que que é? E sobre o cão, também tem a ver com a sua espessura, né? Com o seu tamanho. Então, o que que fala lá no texto sobre o lobo e sobre o cão? É isso que eu quero que vocês me digam. No número 4, pede para vocês relerem o texto. Então, vamos fazer a leitura com a prof? O lobo prefere não atacá-los, mas sim indagar sobre sua saúde. Na sua opinião, que pergunta o lobo fez para saber sobre a saúde do cão? Então, vocês vão imaginar o que pode ser que o lobo tenha perguntado e vão escrever para mim, tá bom? Na letra B, vocês vão marcar um X sobre a resposta desta pergunta. Por que o lobo ficou interessado pela boa saúde do cão? Porque ele queria ser educado como cão ou porque ele queria ficar forte e saudável como cão? O que será que o lobo queria? Número 5. Segundo o cão, o que o lobo precisava fazer para ter a casa e a comida à vontade? Letra 6. Letra não, prof. Número 6, desculpem.
No começo, o lobo se sentiu interessado pela proposta de se tornar um cão de guarda, mas desiste. Por que ele desiste? Então, vocês vão marcar o X na resposta que for a correta. Ele desiste porque não sabia como cuidar da moradia dos humanos, ou ele desiste porque ele teria que usar coleira e perder a sua liberdade. Número 7. É possível afirmar que o lobo dá mais importância à comida ou à sua liberdade? Então, também marquem um X na resposta correta. E para terminar, eu quero que vocês pintem no texto a moral da fábula. Explique a moral da fábula usando as suas palavras. Então, lá no começo do vídeo, depois que a prof fez a leitura, a prof tentou explicar um pouquinho sobre a moral da história. Então, eu quero que vocês voltem lá, com a ajuda do papai e da mamãe, façam a leitura, interpretem e me respondam. Qual que é a moral da história? Então, vocês vão pintar no texto e depois vocês vão me explicar. Beleza? Bom, até já. Daqui a pouco a prof volta para nossa próxima aula.